Fala pessoal, tudo bem? Na última aula a gente falou sobre a relação entre carga aguda e carga crônica e eu fiquei de explicar para vocês como é que a gente calcula isso. Então vamos lá. Basicamente a gente chegou a calcular strain e monotonia, certo? E eu representei para vocês que a relação entre um microciclo e o outro deve ficar numa proporção entre 0,8 e 1,3, ou seja, até 80% ou 30% acima da carga crônica que a gente já tinha atingido. Como é que eu calculo carga crônica? Carga crônica é a relação da média dos últimos 4 semanas. Então, se a gente pegar os últimos 4 microciclos e fizermos uma média do strain delas, nós vamos ter uma carga crônica. E a gente vai dividir o strain da quinta semana pela média das últimas 4 semanas. E com isso a gente vai ter essa relação entre carga aguda e carga crônica, que não pode ficar fora de 0,8 ou 1,3. Ou seja, a carga aguda, o strain da minha semana, não pode ficar abaixo de 80% da média das últimas 4 ou acima de 30%, de 130% no caso, das últimas 4 semanas. Por que isso? Se eu tiver abaixo de 0,8, estou falando que eu estou treinando a 70% da média do último mês. Isso pode me gerar uma reversibilidade. Agora, se eu tiver acima de 30%, 130% acima, no caso, né, da última média, a gente pode estar gerando também uma intensidade muito alta e causar uma lesão no nosso atleta, ok? Eu peguei os valores do exemplo que a gente utilizou semana passada para calcular strain e monotonia, tá? Só para vocês entenderem como a variação que tinha colocado aqui estava errada. Como eu não tenho 4 semanas, eu tenho apenas 4 semanas de treino, eu não tenho uma média das últimas 4 semanas, eu fiz a relação da seguinte forma. Utilizei a primeira semana e fiz a relação dela com a segunda para saber como que ficaria. A carga crônica, então, ficou exatamente a última semana, certo? A relação entre elas deu 1,9. Isso significa que de uma semana para outra foi 90% de aumento de carga. Isso geraria uma probabilidade de lesão muito grande. Se eu fizer a média entre essas 2 semanas, eu vou ter uma carga crônica de 3.700. Comparado naquela semana que foi de 5.300 com essa de 3.700, eu tive um aumento de 50% da carga. Também geraria uma probabilidade de lesão. E se eu fizer a média das 3 semanas, que dá 4.200, e eu tiver um aumento para 6.500, que foi o que a gente obteve nessa semana, novamente eu teria um aumento de 50% de intensidade, ou de strain no caso, o que geraria uma grande chance de lesão. Qual que seria a zona ótima de cada semana? Então, nessa segunda semana, onde a carga crônica era 2.563, a zona ótima ficaria entre 2.051, ou seja, 80% desse valor, e 3.332, ou seja, 30% acima deste valor. Na segunda semana, na terceira no caso, que a média aqui das 2 primeiras semanas foi 3.700, a zona ótima seria 2.962, ou seja, 80% deste valor, até 4.814, que é 30% acima deste valor. E para a nossa quarta semana, eu fiz uma média das últimas 3, dessas 3 aqui, e cheguei neste valor de 4.263. A zona ótima seria 3.411, ou seja, 80% deste valor, até 5.542, que estaria 30% acima deste valor. É dessa forma que a gente consegue calcular, de microciclo para microciclo, qual é a zona ótima de strain que eu espero do meu atleta, tá? Baseado, obviamente, no tipo de microciclo que eu vou querer, para garantir que ele tenha uma adaptação segura, prevenindo overtraining ou reversibilidade, ok? Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Qualquer dúvida, mande pra gente que a gente resolve. Um grande abraço, até mais.